Vou estar orando então, Juliana. Vamos orar, vamos levar os nossos pensamentos ao alto, né? Pedir a presença do Senhor neste momento e que o Espírito Santo de Deus ele venha direcionar, venha manifestar a glória dele em nosso meio, em nome de Jesus. Pai celeste, amado e querido, meu Deus, eu te agradeço, meu Pai, primeiramente pela nossa vida, pela vida, meu Deus, da Juliana, Senhor, que está se prontificando, se colocando, ó Pai, aqui para trazer uma palavra, um alimento para as nossas vidas. Meu Deus, neste momento, toma-nos no teu altar, reveste, Senhor, as nossas vidas, Senhor, do teu amor, da tua graça, Pai, da tua misericórdia. Nos ensina, Senhor, a cada dia mais e mais a te buscar, Pai. A te buscar, Senhor, grandemente, Deus. Que o Senhor venha a ser, Pai amado, as nossas primícias todos os dias. Que o Senhor venha a ser, Deus, a nossa, Pai amado, o nosso primordial de vida, Pai. Em nome de Jesus, que não venhamos, Senhor, olhar nem para a direita e nem para a esquerda. E neste momento, Senhor, eu coloco a vida da tua serva no teu altar. Eu te peço, abençoe, Senhor, grande e poderosamente. Usa, Senhor, o teu vaso. Usa, Senhor, ela, Pai amado, como teu instrumento, Senhor, para que venha trazer o alimento, Senhor, espiritual em nossas almas, Senhor, nessa noite. Pai, visita, Senhor, a casa da Juliana, a casa de cada uma dessas mulheres, Senhor, que estão aqui, aquelas, Pai amado, que estão por vir, ó Pai. Só o Senhor conhece o desejo do coração. Só o Senhor conhece, meu Deus, a necessidade. E em nome do Senhor Jesus, eu oro neste momento, pedindo a Ti, meu Deus, que o Senhor venha receber esta oração, que o Senhor envie os Teus anjos, Senhor, na casa da Tua serva, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, a favor dela, a favor de cada uma das Tuas filhas amadas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. E que tudo, Senhor, esteja no controle e conforme, Senhor, a Tua vontade. Eu entrego, Senhor, a ministração da noite, Pai amado, aqui. Eu peço, ser com ela, Pai. Em nome de Jesus, faça a tua vontade. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Aleluia. A oportunidade, amada, está com você. Né, que venha trazer o alimento para as nossas almas, um alimento espiritual, para que nós possamos crescer, né, na graça e no conhecimento também. E eu creio que o Senhor vai usar grandemente. Amém? Amém, minha querida, amém. Glória seja dada em nome do Senhor, né, por esta oportunidade. Louvar o Senhor por este privilégio que Ele nos confere de estarmos aqui, de estar transmitindo a sua mensagem, de ser porta-voz dEle, né, para transmitir aquilo que Ele quer ministrar aos nossos corações nesta noite, porque quando a palavra ela vem, né, para que a gente venha transmitir, ela vem primeiramente para nos confrontar. Então eu recebo a palavra, né, e transmito para aqueles quem o Senhor me confere, me direciona. E a palavra ela sempre vem para nos confrontar, nos exortar, nos edificar. Enfim, para falar aquilo que nós estamos necessitando ouvir, né, aprender da parte do Senhor. Que seja uma noite de edificação, de crescimento, de aprendizado na presença do Senhor, que o Espírito Santo de Deus ele venha abrir o leque da revelação da palavra, ele venha nos conduzir à profundidade da revelação da palavra, porque a palavra do Senhor ela é atemporal, ela traz mensagem para todas as áreas da nossa vida. E cada vez que nós nos debruçamos, nos colocamos, nos propomos em meditar na palavra, o Senhor traz uma mensagem para a nossa vida acerca daquilo que nós estamos vivendo no presente momento, para trazer fortalecimento e renovo para a nossa vida, para a nossa alma, trazendo consolo para o nosso coração, o bálsamo para curar as feridas, trazendo o renovo espiritual, o fortalecimento que nós necessitamos para a nossa vida, para a nossa caminhada. Eu gostaria de estar transmitindo a palavra do Senhor que o Senhor trouxe ao meu coração, aqui no livro de Jeremias, capítulo 18. É um texto muito conhecido, muito comentado, mas para cada situação o Senhor traz uma aplicabilidade diferente para o momento e para o contexto, a situação na qual nós nos encontramos, vivendo e necessitando ouvir. A palavra do Senhor fala aqui no livro de Jeremias,
capítulo de número 18, a partir do versículo 1, diz a palavra do Senhor. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá lhe farei ouvir as minhas palavras. E desci à casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou nas mãos do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Glória seja dada ao nome do Senhor, por esta palavra maravilhosa, por esta palavra edificante. Nós vemos aqui que o Senhor, ele havia chamado a atenção do profeta. Sempre quando o Senhor queria falar com o profeta Jeremias, o Senhor falava através de uma demonstração, de um fato real, de uma circunstância. E nós vemos aqui a situação na qual o Senhor queria usar para falar com ele no presente momento. Era aquela olaria, era aquele vaso que se encontrava nas mãos do oleiro, porque fora essa ordem, a direção que o Senhor havia dado para o profeta Jeremias, que ele descesse à casa do oleiro. Então, nós aprendemos através dessa palavra que para ouvirmos a voz do Senhor se faz necessário descer. Para que Jeremias ouvisse a voz do Senhor, ele precisou descer naquela olaria. Então, descer a posição de se humilhar, descer a posição de se quebrantar. Nós só iremos ouvir realmente o Senhor falar conosco quando nós nos humilharmos, quando nós descermos na sua presença, quando nós nos propusermos a ouvir. Muitas das vezes a gente gasta muito tempo só falando. A gente acha que a oração é um monólogo no qual a gente só fala, mas nós sabemos que a oração é um diálogo que se estabelece entre nós e o Senhor, no qual em alguns momentos a gente fala, em outros a gente ouve. Em alguns momentos o Senhor ele fala conosco e em outros ele ouve aquilo que nós temos para transmitir. Então, a oração é um momento de conexão, é um momento de comunhão, é um momento de intimidade, é um momento destinado para nós ouvirmos a voz do Senhor. E diz a palavra do Senhor que o profeta, ele desceu naquela olaria, exatamente no momento que aquele oleiro se encontrava com o vaso sobre as rodas. A roda era o objeto propício, necessário para que o vaso fosse construído, para que o vaso chegasse à condição de ser exposto, de ser vendido, de ser usado. Ele teria que passar por todo um processo. E nós vemos aqui que o vaso se encontrava em um dos processos de construção. Aquele vaso ele já havia passado por o primeiro processo, que era o processo da escolha do barro, porque para que um vaso ele seja construído, ele precisa passar pelo processo da escolha, no qual o oleiro ele precisa escolher o melhor barro, a melhor argila. Nesse processo ele vai escolher a argila que tenha menos pedregulho, que tenha menos cascalho, que tenha menos impureza. E, na verdade, o oleiro ele já havia passado por esse processo de escolher o barro. E ele estava ali com aquele barro já nas suas mãos, moldando, né, com as suas mãos em volta, dando perfeição, dando forma àquele barro, para que o mesmo viesse obter a forma de um vaso. E nós observamos que o processo Urabaçu Devaia Cantarabarraia, de modelagem daquele barro para com um vaso até se tornar vaso, era um processo que se dava de dentro para fora. Nós podemos observar, podemos imaginar, ilustrar a maneira como aquele oleiro, ele moldava forma, aquele barro, até ele ganhar a forma de vaso. E ele ali começa a passar as suas mãos por dentro, de maneira que aquele barro vai ganhando forma. E nós podemos até perceber que quando ele vai passando as mãos ali em volta, as suas impressões digital vai ficando ali registrada sobre aquele barro, que até então ele passa a se tornar um vaso. Então nós vemos ali que, à medida que ele vai passando as suas mãos em volta, vai ficando registrado sobre ele as impressões digitais do próprio oleiro. E nós vemos que a mudança ela se dá
de dentro para fora. Então, de igual modo, acontece na nossa vida quando nós passamos pelo processo do Senhor, quando nós nos submetemos à sua vontade, porque para que nós venhamos nos alinhar ao propósito, à vontade dele, é preciso que haja rendição, é preciso que haja entrega, é preciso que haja submissão. E é um processo que não é fácil, que não é agradável, porque abrir mão das nossas vontades, dos nossos desejos, abrir mão dos nossos sonhos para se submeter à vontade do Senhor. É um processo dolorido, não é um processo agradável. Quando nós passamos a morrer para nós mesmos, para a nossa própria natureza, a fim de vivermos a vontade do Senhor. Mas nós vemos que, muito embora o processo ele seja dolorido, mas o resultado final ele é satisfatório, porque quando nós estamos sendo moldados, alinhados, enfim, transformado pelo Espírito Santo, é um processo que no momento que nós estamos passando é dolorido, não é fácil estarmos sendo trabalhado, no qual o Espírito Santo de Deus ele vai tirando do nosso caráter as fraquezas, ele vai tirando as impurezas, aquilo que está oculto no nosso coração, que muitas das vezes a gente não consegue ver, a gente não consegue perceber, mas que se faz necessário que seja removido, que seja tirado, porque se aquilo ali permanecer na nossa vida, mais à frente, mais adiante, vai atrapalhar o propósito, a obra do Senhor na nossa vida. Então esse é o motivo importante, primordial, no qual se faz necessário que no processo haja rendição, haja submissão, haja entrega. E no momento, muitas das vezes, a gente não consegue entender, porque a gente só consegue enxergar aquilo que está diante dos nossos olhos, mas o Senhor, ele vê na sua amplitude, ele sabe aquilo que é melhor para a nossa vida, aquilo que se faz necessário, aquilo que é essencial vai permanecer, mas aquilo que está em excesso, ele vai tirar. É tal como uma árvore, quando a árvore ela está cercada de ervas daninhas, sabemos que as ervas daninhas são plantas que vão crescendo em volta de uma árvore, que se elas não forem removidas, retiradas, ela pode sufocar a árvore de maneira tal que pode vir provocar a morte daquela árvore, porque uma vez que ela se sinta ali sufocada, sem conseguir respirar, a árvore ela pode chegar à condição de vir a morrer. Então assim acontece na nossa vida, no processo no qual o oleiro nos permite passar, ele vai tirar muita coisa da nossa vida, sentimentos, fraquezas do nosso caráter, da nossa personalidade, enfim, sentimentos, coisas que estão em excesso, que se permanecerem na nossa vida, mais à frente, mais adiante, irá nos impedir de crescer, irá nos impedir de cumprir o propósito, o chamado, a missão para o qual o Senhor nos designou. Então nós vemos que o segundo processo, a segunda etapa, na qual o vaso ele passa, é essa da modelagem, no qual o oleiro ele começa a dar forma, ele começa a modelar, de maneira que o barro vai ganhando forma, vai chegando à condição de vaso. A terceira etapa do processo é quando o oleiro ele coloca ali aquele vaso sobre a fornalha, para que ali ele venha ser assado, para que ali ele venha ser colocado numa condição que ele precisa estar, de ser sustentado, de estar em uma condição de fortalecimento, para que após isso ele venha ser exposto, ele venha ser colocado à venda e depois ele venha ser usado como vaso de honra. Então, para que nós possamos chegar à condição de vaso de honra, é preciso passar pelo processo, no qual o oleiro nos coloca à prova. Nesse processo, muitas das vezes, lágrimas são derramadas, passamos por dores, passamos por lutas, adversidades, passamos pelo deserto, mas se faz necessário para que nós venhamos nos alinhar à vontade, ao propósito do Senhor na nossa vida, ao propósito para o qual Ele nos conferiu, nos chamou, nos vocacionou, a fim de fazermos o seu querer e a sua vontade. Porque o Senhor ele nunca vai nos usar sem antes nos passar pela prova. Para que nós possamos ser vasos de honra nas mãos do Senhor, é preciso passarmos pelo processo. É preciso passarmos pela olaria, porque a olaria ela gera maturidade, irabassude cantarabarraia. Maturidade não está relacionada à idade, maturidade está relacionada à vivência, à experiência, às situações adversas nas quais muitas das vezes a gente passa, e no presente momento a gente não consegue entender, mas no decorrer do tempo, quando o processo passa, quando a dor, muitas das vezes que nos sufoca, passa,
é que de fato a gente vai cair em si e vai entender que se for necessário passar por todo o processo para chegar na condição que nós precisamos chegarmos, a fim de sermos usados pelo Senhor como instrumento vivo do seu poder. O processo da olaria, ele se assemelha também ao processo da prata. Sabemos que a prata é um metal e é um dos metais mais impuros da natureza. Diz a história que o fundidor, quando ele vai colocar esse metal sobre o crisol, que é um recipiente feito de argila ou de cerâmica, ele coloca sobre o recipiente e aquece a fornalha. Quanto mais a fornalha for aquecida, mais as impurezas sobem à superfície, de maneira que as impurezas que ali se encontram são mais fáceis de serem visíveis, de serem vistas pelo fundidor, para que o mesmo venha remover. Então, assim é a nossa vida. Muitas das vezes o Senhor ele nos permite passar pela prova, para que as fraquezas do nosso caráter, aquilo que muitas das vezes está invisível aos nossos olhos, venha se tornar visível, para que assim o Senhor, o Espírito Santo de Deus, que é o fundidor, ele venha remover do meu e do teu caráter as impurezas, aquilo que está oculto dentro de nós, que se permanecer pode impedir, pode atrapalhar o propósito do Senhor na nossa vida. E o que nos chama a atenção nesse processo de fundição é que o momento exato da prata é atingida, Rabassudevaia Cantarabarraia, quando o fundidor olha para aquele metal que se encontra no recipiente sobre a fornalha bem aquecida, e ali ele consegue enxergar o seu rosto reluzindo. Então esse é o ponto máximo, esse é o ponto importante, no qual o Senhor ele nos coloca à prova. E nós sabemos que nós chegamos ao ponto que o Senhor ele quer que nós estejamos, a partir do momento que os nossos olhos, a partir do momento que o nosso semblante, a partir do momento que a nossa vida venha refletir o brilho da glória do Senhor. E para isso, para que venhamos refletir o brilho da glória do Espírito Santo de Deus, é preciso passarmos pelo processo, é preciso passarmos pelo crisol, é preciso passarmos pela fornalha, é preciso passarmos pelo deserto, é preciso passarmos pela olaria, para que assim venha nos alinhar, Rabassudevaia Cantarabarraia, ao propósito para o qual o Senhor nos vocacionou, para o qual Ele nos designou. O Espírito Santo de Deus me faz lembrar desse momento, acerca de uma experiência, alguns anos atrás, no qual o Senhor ele me permitiu passar por um processo. E ali o Senhor ele havia falado comigo através de som espiritual, ele havia confirmado através da sua palavra, acerca do processo na qual eu iria passar. E ali quando eu estava passando no início daquele processo, eu ali comecei a questionar com o Senhor o porquê de estar passando por aquilo. E ali Deus falou comigo, ali através da sua palavra, ele dizia, eu não poupei meu filho querido da dor e do sofrimento, para cumprir um propósito, Rabassudevaia Cantarabarraia, porque eu hei de te poupar. Eu tenho um propósito na tua dor, eu tenho um propósito no teu sofrimento, eu tenho um propósito em meio às lágrimas, em meio àquilo que tu tens vivido, que tu tens passado, que no presente momento tu não consegue enxergar, tu não consegue entender, tu não consegue ver nada além da dor, nada além do sofrimento. Mas eu quero te dizer que se faz necessário passar por tudo isso, para que eu venha revelar o meu propósito na tua vida. Rabassudevaia Cantarabarraia. E hoje eu entendo que eu tinha que passar por tudo aquilo para chegar até aqui. Se eu não tivesse passado por todo aquele processo, hoje eu não seria quem eu sou, hoje eu não estaria na condição que eu estou. Então, quando nós estamos sendo provados, a gente não consegue enxergar além da dor, além do sofrimento. Mas no decorrer do tempo, nós vamos entendendo, à medida que a gente vai se alinhando à vontade do Senhor, a gente vai entendendo que se faz necessário passar pelo vale, passar pela prova, passar pelo deserto, para que assim a gente venha se alinhar ao propósito dele na nossa vida. Porque o deserto ele vem para nos tornar pessoas mais sensíveis à voz do Senhor. Há pessoas que passam pelo sofrimento, mas se tornam pessoas piores. Há pessoas que passam pelo sofrimento, mas se tornam pessoas amargas. Mas eu e você que somos escolhidos e separados pelo Senhor, Ele nos permite passar pela prova para nos tornarmos pessoas melhores. Porque eu sempre dizia ao Senhor, Senhor, não me permita sair desse processo a mesma pessoa que eu entrei. Senhor, eu não tenho toda a minha vida para passar por esse processo e sair na mesma condição que eu entrei. Quanto mais rápido a gente se rende ao propósito,
Quanto mais rápido a gente se rende ao processo, mais rápido a gente sai dele. Então, que a gente possa entender que não é em vão que o Senhor nos permite passar pelas circunstâncias adversas. Diz a palavra do Senhor que o povo de Israel passou 40 anos no deserto. Eles haviam saído do Egito, mas eles não estavam preparados para herdar a promessa. Arabassude cantarabahai. Eu quero dizer na ousadia do Espírito Santo de Deus que a bênção que o Senhor tem reservado para mim e para a tua vida, ela já está pronta, ela já está preparada, mas o Senhor, ele está nos estruturando, ele está nos amadurecendo, ele está nos preparando para que a gente venha desfrutar. Xarabassude cantarabahai. Tudo aquilo que acontece no tempo do Senhor é bênção na nossa vida. Então que a gente possa aprender a se submeter à vontade do Senhor, para que assim a gente possa desfrutar daquilo que Ele já preparou, daquilo que Ele já reservou, porque a terra prometida ela já está pronta. Arabassude cantarabahai. A bênção, a promessa já está preparada. Agora eu e você é quem precisamos amadurecer. Eu e você é quem precisamos, de fato, nos submeter, nos render à vontade, o querer do Senhor. Precisamos, de fato, estarmos prontas para desfrutarmos daquilo que o Senhor ele já preparou para a nossa vida. Diz a palavra do Senhor que o povo de Israel era um povo contencioso, eles eram um povo murmurador, eles eram pessoas que muitas das vezes queriam transferir a responsabilidade. Eles não reconheciam as falhas, as fraquezas, o porquê de estarem no processo. Eles se sentiam vítimas, se colocavam na condição de vitimização. Então foram atitudes que permitiram que eles passassem o tempo que eles passaram no processo. Eles entraram com uma visão, mas saíram de lá com uma nova mentalidade, com a mentalidade ampliada. Então esse é o real motivo pelo qual o Senhor nos permite passar pela prova. É para mudar a maneira como a gente enxerga pessoas e situações, porque a diferença está na maneira como nós enxergamos. É muito fácil a gente querer que as pessoas à nossa volta mudem, mas quando nós entendemos que a mudança ela acontece primeiramente em nós, e em consequência da nossa mudança, as pessoas à nossa volta e tudo à nossa volta muda. Quando nós entendermos, Rabassude cantarabahai, que quando as circunstâncias não mudarem, é porque quem precisa de fato mudarmos somos nós. Se a pressão na nossa vida está grande, é porque nós é quem de fato precisamos mudar primeiro. Porque primeiramente o Senhor ele vai acalmar a tempestade do meio do teu interior, para depois acalmar a tempestade do nosso exterior. Então que nós possamos nos render à vontade do Senhor. Crer que Ele está no controle, que a tempestade pode até se levantar para querer aplanar o barco da nossa vida, da nossa história. Mas eu quero te dizer que Jesus ele está no barco. Jesus ele está na proa do barco da minha e da tua vida. E ele manda te dizer nesta hora, tão somente descansa o teu coração. Confie. Porque ele é Deus. Ele sabe aquilo que é melhor para a tua vida. Não tente colocar a mão naquilo que não compete a você resolver. Porque eu quero te dizer que não é competência tua mudar essa circunstância. O Senhor ele quer que você apenas ore, que você busque, que você confie, que você descanse. E deixe que o resto ele fará o teu favor em resposta à tua atitude. É muito fácil confiar quando tudo vai bem. É muito fácil confiar quando a vida financeira está bem. É muito fácil confiar quando o casamento vai bem, quando a família está bem. Eu quero ver eu e você confiarmos quando tudo à nossa volta está de vento contrário. É aí que verdadeiramente nós testificamos, que nós realmente demonstramos que confiamos verdadeiramente no Senhor. Só dorme no meio de uma tempestade quem tem paz. Xarabassude vai cantarabahai, diz a palavra do Senhor. Que Jesus dormia na proa daquele barco quando os discípulos ali se encontravam atemorizados. Alguns dos discípulos que ali se encontravam, eles eram peritos na arte de pescar. Muitos já haviam passado por grandes tempestades, mas creio eu que nenhuma na mesma proporção, na mesma dimensão que aquela que ali se encontrava. Diz a palavra do Senhor que Jesus ele não foi despertado pelo barulho das ondas, ele não foi despertado pelo barulho do mar, ele não foi despertado pelo ranger daquele barco a ponto de se quebrar, mas foi o temor, a inquietação, a preocupação dos discípulos que despertaram o mestre.
Diz a palavra do Senhor que apenas uma palavra liberada no mundo espiritual foi o suficiente para sobreviver em calmaria, refrigério e bonança. Eu quero dizer que assim é na tua vida. Quem sabe o barco está a ponto de se quebrar. Quem sabe o barulho do vento que tem se levantado e a sensação muitas das vezes que você tem é que vai sucumbir. Muitas das vezes a sensação que você tem é que você está nadando contra a correnteza. Mas eu quero te dizer que Jesus está na proa do barco. Eu quero dizer que o Senhor ele não saiu do controle da tua vida e da tua história. E Ele manda te dizer nesta noite, Rabassudevaia Cantarabarraia, tão somente descansa e confie. Não tente entender, não tente imaginar o meio e o modo pelo qual Ele vai se utilizar para agir nessa circunstância. Tão somente confie e descanse, porque Ele é Deus na minha e na tua vida, Ele sabe o meio e o modo, aquilo que é melhor para fazer concretizar-se na nossa vida, aquilo que Ele tem prometido. Então, que nós venhamos tomar posse da palavra, que nós possamos confiar, crer que Ele está no controle, Ele sabe aquilo que é melhor para a nossa vida, Ele sabe aquilo que nós, de fato, necessitamos. Muitas das vezes a gente quer ajudar o Senhor, achando que agir de determinado meio, de determinada forma, vai resolver o problema. Mas eu quero dizer nesta noite que o Senhor, Ele sabe aquilo que é melhor para a nossa vida, que nós possamos verdadeiramente confiar, descansar, deixar Ele agir ao nosso favor, porque Ele é quem bem sabe os pensamentos que tem ao nosso respeito, são pensamentos de paz e não de mal para nos dar o fim que nós esperamos, e nós iremos a Ele e seremos achados por Ele quando buscarmos de todo o nosso coração. Então o Senhor Ele manda te dizer nesta noite, descansa, Arabassude Cantarabarrai, porque enquanto você descansa, Deus está trabalhando ao teu favor. E Ele diz nesta noite que Ele está trabalhando no silêncio, de uma maneira, de um modo, de um meio que nós não estamos entendendo. Mas quando nós nos rendemos, quando nós confiamos, nós cremos verdadeiramente que Ele é Deus para fazer suscitar na minha e na tua vida, na nossa história, a partir daquilo que aparentemente aos nossos olhos já não existe mais, mas Ele traz vida. Aonde não há vida, eu te pergunto nesta hora, o que é na minha, na tua vida, na tua história, que se encontra morto, sem vida, apático, que muitas das vezes a gente olha e a sensação que a gente tem é que nada bom vai suscitar, é que não há possibilidade de algo brotar no meio da sequidão do deserto, mas Ele diz nesta noite, não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas, porque eis que faço coisa nova, Arabassude Cantarabarraia, até no deserto vou abrir um caminho e rios no ermo. Ele manda dizer nesta noite que é no meio da impossibilidade. Ele permitiu que uma impossibilidade fosse gerada na tua vida, na tua história, para que a partir dessa circunstância Ele viesse revelar os seus mistérios, seus milagres, seus intentos, os seus propósitos e os seus projetos na minha e na tua vida. Então, somente crer verdadeiramente no teu coração. Nenhuma das suas orações tem sido em vão. Nenhuma das suas orações tem sido em vão. Ele diz nesta noite, clama a mim e responder-te-ei. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes e nem conheces. Continua clamando, continua perseverando. Muitas das vezes a fúria do inferno tem sido grande, o inimigo tem se levantado para querer te entristecer, para querer te fazer parar. Mas eu quero dizer nesta noite, não somente erga a tua cabeça. Eu quero dizer nesta noite que o teu inimigo é o diabo. Ele luta a todo vapor para querer te ver triste, cabisbaixo. Mas que eu e você possamos alegrar o nosso coração, entendendo que a nossa alegria não está nas pessoas à nossa volta. A nossa alegria não está nas circunstâncias, a nossa alegria está no Senhor. A minha e a tua alegria está no Senhor. Que nós possamos entender que Ele é o motivo real da minha e da tua alegria. Que nós possamos colocar o Senhor no trono do nosso coração. Que Ele venha se tornar primazia na minha e na tua vida. Que nós possamos entender que Ele é o centro da nossa vida. Ele é a razão do nosso viver. Quando nós aprendemos a entender que o Senhor é o centro da nossa vida e que as demais coisas são secundárias, nós veremos as coisas à nossa volta mudando, em consequência da nossa atitude de mudança. Porque, primeiramente, a mudança ela vai se dar na nossa mentalidade, na maneira como nós enxergamos as pessoas e circunstâncias à nossa volta, que possamos olhar
com a nova perspectiva, com a nova visão espiritual, que possamos enxergar como o Senhor enxerga, como o Senhor vê, entendendo que o Senhor tem propósito na dor e no sofrimento. Não é em vão que Ele nos permite passar pelo processo, é com um propósito. E para que nós venhamos chegar à condição de vasos de honra, é preciso passar pelo processo, que momentaneamente não é agradável. A sensação que nós temos é que vai durar a vida toda, é que é eterno. Mas o deserto não é lugar de moradia, deserto é lugar de passagem. Então o Senhor, Ele nos permite passar pela prova, mas quando chega o tempo oportuno, o tempo que nós aprendemos aquilo que Ele quer que a gente aprenda, o Senhor, Ele traz sobre a nossa vida um tempo de honra e um tempo de exaltação. Tal como um vaso, quando ele é colocado à venda, quando ele é usado, quando ele se torna um vaso visível, um vaso admirado, assim somos nós nas mãos do Senhor, assim somos nós nas mãos do oleiro, que nós possamos nos deixar, sermos moldados, sermos lapidados, alinhados e, enfim, nos rendermos à vontade e o propósito dele para a nossa vida, para que assim ele venha se utilizar da minha e da tua vida, para que outras vidas venham ser alcançadas através da nossa vida. Porque o Senhor, ele não está apenas preocupado em fazer na minha e na tua vida, mas ele quer trabalhar em mim e em ti, de maneira que a gente venha se tornar um vaso de honra na vida de outras pessoas, de maneira que a gente venha ser usado por ele, para que outras vidas venham ser alcançadas através da nossa vida. Amém? Essa é a palavra que o Senhor tem me conferido, me conduzido a estar ministrando nesta noite, em conformidade com a direção do Espírito Santo de Deus. Que o Senhor, ele continue nos fortalecendo, que ele continue nos usando, que ele continue se apropriando de nós como instrumento nas mãos dele, para que vidas venham ser edificadas, fortalecidas, através do poder da palavra, que tem o poder de curar, de libertar, de restaurar e de transformar. Amém? Deus abençoe a todas.